A gente acha que discursos históricos são sempre emocionantes, ou pomposos, ou pelo menos inspiradores, bem articulados, e na verdade não. Um dos discursos mais importantes da história dos Estados Unidos é esse aqui. I shall not seek, and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. Não parece nada demais, né? Mas você vai entender a importância dele no fim desse vídeo. Primeiro, quem é o Lyndon Johnson? Né? O Lyndon Johnson era um político do Sul, conhecido por ser linha dura, por ser rigoroso, que tentou conquistar, ele tinha sido deputado, tinha sido senador, e tentou conquistar o direito de disputar a eleição presidencial de 1960 pelo Partido Democrata, que era o partido dele. Só que ele estava tão certo da vitória, porque ele já tinha uma grande história dentro do Partido Democrata, e como político, já tinha sido deputado, que ele deixa para concorrer muito em cima da hora. E o John Kennedy já vinha fazendo campanha para ser o nomeado do Partido Democrata já há um tempo. Quando o Lyndon Johnson entrou na disputa, era tarde demais e o Kennedy levou a melhor. Depois de uma pequena negociação, o Lyndon Johnson acabou sendo indicado como vice do Kennedy para concorrer à presidência. Não foi algo muito simples, porque os dois se odiavam. Aliás, quem odiava mesmo o Lyndon Johnson era o Bob Kennedy, o irmão mais novo do John Kennedy, um cara que ele confiava muito, um cara que foi um dos responsáveis pela campanha do Kennedy, não só para ser nomeado, depois para concorrer à presidência. Um homem muito inteligente, que detestava o Lyndon Johnson, que também detestava ele. Era mútuo, era um ódio mútuo, era um ódio correspondido. Mas o Kennedy precisava dos votos do Sul e achava que o Lyndon Johnson na chapa traria esses votos da elite do Sul, uma elite que via o Kennedy, um jovem político, com alguma restrição. Então o Lyndon Johnson entra apesar dessa animosidade entre ele e a família Kennedy. O Kennedy acaba ganhando a eleição, como todo mundo sabe, uma eleição bastante interessante, que ele concorre contra o Nixon, um tradicional político do Partido Republicano. Tem um grande debate pela TV, que é o primeiro grande debate televisivo decisivo numa campanha presidencial, e o John Kennedy sai muito melhor, e ele acaba ganhando as eleições e virando presidente. O que nos interessa aqui? Que o Kennedy é assassinado, todo mundo sabe, né, naquele desfile em Dallas, e 2 horas e 8 minutos, se eu não me engano, depois de ser constatada a morte do Kennedy, o Lyndon Johnson, dentro de um avião, ele é nomeado presidente dos Estados Unidos. Isso levantou uma certa suspeita de que teria sido rápido demais. Começaram umas teorias da conspiração. Sim, as teorias da conspiração não nasceram nos últimos 10 anos, elas existem há mais tempo. E na época começou a se suspeitar de que ele estaria por detrás do assassinato, porque estava tudo muito preparado para que ele assumisse a presidência. Quando na verdade ele estava preocupado em deixar um vazio na presidência num momento de tensão, num momento de emoção da população norte-americana. Então ele achou melhor, e não só ele, mas enfim, o governo achou melhor fazer essa transição rapidamente. Ele deixa quase todo mundo do gabinete do Kennedy no mesmo lugar, faz poucas mudanças. Não só faz poucas mudanças, como compra alguns projetos que eram muito caros ao John Kennedy, sobretudo dos direitos civis, né? Um pacote de leis que o Kennedy tinha mandado para o Congresso, para que acabasse com a segregação racial e desse aos negros norte-americanos, sobretudo no Sul, direitos iguais aos brancos. O Kennedy enviou isso, estava lutando muito por essa aprovação, estava muito difícil. O Lyndon Johnson compra essa briga e consegue aprovar a lei dos direitos civis. Isso vai ficar bastante marcado na presidência dele. Quando acaba esse mandato, que era o do Kennedy, ele concorre à presidência pela primeira vez, porque antes ele concorreu a vice. Estava um pouco inseguro sobre a vitória, mas acaba ganhando facilmente. E aí, nesse segundo mandato, o que vai marcar o Lyndon Johnson, e que está diretamente ligado ao que a gente vai falar no fim do vídeo e ao discurso que a gente viu, é o fato dele ter aumentado a participação norte-americana no Vietnã. O Kennedy mesmo já tinha mandado gente para o Vietnã, mas o Lyndon Johnson vai não só aumentar a presença norte-americana lá, mas os investimentos norte-americanos lá
sem nenhum resultado razoável. Na verdade, os Estados Unidos, nesse segundo mandato ali de 64 a 68, eles vão se afundando naquela lama do Vietnã e aí começam a mentir, a fazer projeções em relação ao fim da guerra, que eram completamente mentirosas, que eles sabiam que eram mentirosos, e a mentira ia se revelando. Isso vai minando a popularidade do Lyndon Johnson muito rapidamente, sobretudo depois de 66. Em 1968 há uma grande onda de manifestações nos Estados Unidos e no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos tem várias facetas essas movimentações, tem pelo movimento negro, movimento das mulheres, movimento dos homossexuais, movimento gay, como era chamado na época, mas o que todos esses movimentos tinham em comum era a crítica ao Vietnã. Se você pensar Woodstock, né, que é um pouquinho depois, mas o grande pedido é justamente que os Estados Unidos saíssem do Vietnã. Então, e o Lyndon Johnson não sabia como fazer isso, e isso vai direto afetar a popularidade dele, que vai minando com rapidez em 68. Mesmo com uma popularidade baixa, todo mundo esperava que ele se candidatasse à reeleição, como quando ele assumiu no assassinato do Kennedy, ele governou por menos de 2 anos, ele tinha o direito de concorrer à reeleição mais uma vez. E ele era um homem muito identificado com o anticomunismo, né? Com brigar pela Guerra Fria, né? Pelos Estados Unidos na Guerra Fria. Então todo mundo achava que naquele contexto ali ele talvez ainda fosse um bom nome. E aí, num discurso, num pronunciamento à nação, ele, sem ter avisado nada a ninguém, tendo surpreendido a maioria das pessoas, até do próprio partido, anuncia que não vai concorrer. Por isso o discurso inicial ele é tão importante. Primeiro porque pega todo mundo desprevenido, ninguém imaginava que isso ia acontecer. Isso abre espaço para o Bob Kennedy, irmão mais novo do John Kennedy, que vinha se ligando, né, se aproximando desses movimentos progressistas, negros, trabalhadores, dos direitos civis, para que ele fosse o candidato do Partido Democrata. E ele chega a dizer nessa campanha para ser o candidato democrata que tiraria os Estados Unidos do Vietnã assim que fosse eleito, porque ele percebia que aquilo tinha sido um grande erro. Talvez isso tenha a ver ou não se sabe, é outra morte desconhecida, mas um pouco depois de anunciar que tiraria os Estados Unidos do Vietnã, ele também é brutalmente assassinado. E aí vão buscar um novo candidato do Sul, com menos força, que acaba perdendo para o Nixon. E o lema do Nixon era lei e ordem. E aí os Estados Unidos vão entrar numa onda conservadora e até relativamente autoritária muito forte, que vai durar bastante tempo. Vai ter um intervalo de um presidente democrata, mas basicamente do Nixon, que é eleito em 68 até o início dos anos 90, vai ser uma grande onda republicana conservadora. Gostou? Então dá um like aqui no vídeo, assina o canal e diz pra gente qual outro discurso histórico você quer que a gente analise aqui. Abraço!